Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste instante, nos inspire, nos abençoe, nos fortaleça, para que nestes instantes possamos ter e receber bastante apoio do plano espiritual, para que tenhamos esse fortalecimento e darmos continuidade em nossa existência, melhorando a nossa vida, da nossa família, da nossa sociedade. Essa paz necessária, essa paz tão importante em nossas vidas, nós alcançamos todos os momentos em que estivermos em aflição por meio da prece. E não é diferente quando nós estamos nos colocando diante da mensagem de Jesus de Nazaré, sempre que vamos falar em nome dele. É muito importante que a gente se coloque em sintonia com os mentores espirituais, com os mensageiros de Jesus e com o nosso próprio Mestre. Então convido a todos que possamos iniciar agora, nos acomodando confortavelmente, com o pensamento elevado, mentalizemos o nosso Mestre Jesus e vamos pedindo. Mestre, amigo de todas as horas, neste instante que estamos aqui para falar em Teu nome, Senhor, pedimos que a Tua mão abençoada recaia sobre nós, com toda a Sua sabedoria, com todo o Seu amor, limpando os nossos pensamentos, o nosso corpo, nos depurando, nos melhorando, nos transformando, e que isso possa facilitar a nossa compreensão do estudo de hoje. Que as palavras que forem trocadas aqui sejam apenas o reflexo do seu melhor entendimento pelo que possamos passar e não pensamentos pessoais nossos. Que a tua verdadeira mensagem chegue ao coração de todos e possa transformar as vidas. Fiquem conosco por hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, proposto para o nosso estudo, é valorização da vida. Para que a gente possa falar sobre valorização da vida, é importante que a gente saiba definir exatamente o rumo que nós vamos ter na nossa palestra sobre o melhor entendimento das palavras valorização e vida. Porque esse assunto pode divagar para mais diversos campos. Cada expositor, cada palestrante que tiver aqui pode levar esse entendimento para um caminho. Mas hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre valorização e vida. Valor, valorização, é tudo aquilo que nós colocamos para nós como sendo as nossas referências, aquilo que é mais importante para nós. E isso, aquilo que é mais importante para nós, que nós determinarmos, vai ser o pano de fundo, vai ser a base de todas as decisões que nós vamos tomar em nossas vidas. Com base nos nossos valores, nós educamos os nossos filhos, nós educamos a nossa vida, nós conduzimos o nosso trabalho eticamente ou não, dependendo dos valores que eu tenho para a minha existência. Aquilo que eu acho mais importante. Tem uma fábula que conta a história de um patinho que, ainda pequeno, olha o voo das águias e fica deslumbrado pelo voo das águias, vendo aqueles animais enormes planando pelos céus, e ele ali naquela condição bastante pequenina, bastante frágil, desprotegido, ele olha aquela imensidão do céu quando as águias estão voando e fala: nossa, como eu queria ser uma águia. Para mim, ser uma águia é tudo de bom. É o maior que um ser vivo pode almejar, ser uma águia. E naquele momento, aquele patinho determina para a vida dele que ele quer ser uma águia. E ele começa a se pintar das cores da águia, ele começa a querer andar juntos com as águias,
ele começa a querer subir nas montanhas onde as águias têm ninhos. E enquanto ele vai junto com as águias pequenininhas, nenhuma diferença acontece, porque eles conseguem até caminhar juntos pelas suas fragilidades. Mas com o tempo, as águias vão tomando a sua forma própria, a sua penugem, a distância, a envergadura das suas asas, as suas garras, o seu poder, a sua força vai aumentando. Até que um certo dia, as águias começam a alçar os voos maiores. E para começar o seu voo, eles despencam de lugares mais altos. Mas o patinho que estava ali, com a sua mente focada naquilo que ele queria, diante do momento que ele firmou aqueles valores que ele tinha, foi tentar ir atrás e não foi tão feliz. E naquele momento perde a sua existência. A história, de uma forma assim, muito simples, nos ensina que quando nós estamos indo em busca de valores que não são adequados para nós, o nosso trauma, a nossa frustração, ela é praticamente líquida e certa. Ela vai acontecer. E hoje, como nós vemos na nossa sociedade, e até nos preocupa de certa forma, vendo que os valores das pessoas de um modo geral, e talvez se a gente fizer uma autoanálise, vamos ver que mesmo a gente querendo buscar valores diferentes, isso ainda afeta muito a nossa vida, começam a buscar ter referências na sociedade em questão de corpo, de beleza, de riqueza, e a gente começa a criar essas verdades, entre aspas, em nossa mente, e começamos a buscar ter esses valores para nós, como se fosse aquilo o ideal para nossas vidas. E nós vemos, então, crianças buscando ter corpos de adulto, atitude de adulto, buscando todas as informações que os cantores, os artistas têm para poder se vestir igual, se comportar igual, falar igual. Os meninos se referenciando pelos jogadores de futebol que têm muito sucesso financeiro, querendo que sua vida também seja assim, dentro daquele glamour, dentro daquela condição. E assim nós vamos crescendo e vendo a sociedade como um todo, crescendo dentro desses valores e fazendo qualquer coisa para poder obter esses valores. Acontece que, como nós falamos inicialmente, tudo aquilo que eu coloco como valor na minha vida vira uma referência tão forte que eu fico praticamente cego. Eu acredito de uma forma tão intensa que aquilo vai ser bom para mim, que eu fico cego para qualquer lógica, para qualquer razão, para qualquer um que chegue para mim e fala assim, pato não voa nessas alturas. Mas eu vou atrás. Eu não quero saber. Então, este ponto de valor é importante a gente ter agora, no começo da nossa conversa. Valores são todos aqueles elementos, todas aquelas virtudes, vícios ou coisas que eu coloco como sendo a minha referência e vão acabar subsidiando as decisões que eu vou tomar com base nesses valores. Por exemplo, uma pessoa que tem como valor em sua vida a harmonia, e ela vai atrás desse valor, a harmonia, todas as vezes que ela estiver diante de uma situação de briga, de discussão, que tomar um tom um pouquinho maior, ela vai falar, opa, meu valor é harmonia. Vou baixar aqui porque agora já está fugindo dos meus valores. Então é importante que a gente tenha valores, sim, mas é importante que nós observemos o que nós queremos e esperamos da nossa vida com relação a esses valores que a gente tem. Porque eles acontecem de uma forma consciente, eu determino eles, ou inconsciente. Eu acabo sendo influenciado por certos valores de outras pessoas e acabo achando que a minha vida só vai ter felicidade se eu tiver os valores que são de outras pessoas, porque eu não estou pensando sobre isso, sobre o que é bom para mim ou não. E a outra parte da expressão é a vida.
Nós podemos entender a vida como sendo a criação. Tudo que se mexe, tudo que se alimenta, tudo que se desenvolve, tudo que é orgânico de alguma forma, tem vida. Os animais, por exemplo, também têm vida. E nós, seres humanos, também temos vida. Mas qual é a forma que um vegetal, por exemplo, entende a vida dele? Se ele pudesse pensar, porque ele não pensa, mas se ele pudesse, ele veria a vida dele como se alimentar e se desenvolver. Talvez servir de alimento, morrer e acabou. Um animal também não tem consciência de que ele está vivo, mas dentro da sua existência, ele tem uma certa inteligência, que faz com que ele se movimente em busca da sua sobrevivência. E, muitas vezes, ele tem muito mais sucesso na sobrevivência do que nós, seres humanos. Por exemplo, os peixes deixam seus filhotes, os ovos eclodem e eles saem desde bebezinhos, já se desenvolvem, vão crescer e vão virar peixes adultos. Um ser humano, se o adulto não cuidar do bebezinho, ele vai morrer. Ele não tem condição de, naquele momento, se desenvolver para poder chegar à fase adulta sozinho. Porém, quando ele chega numa determinada idade, ele desenvolve um aprendizado por meio de acertos, erros, visualizar os exemplos, que ele vai aprendendo com tudo aquilo e vai vendo o que dá para ele fazer, o que não dá para ele fazer. Ele vai crescendo, vai se tornando inteligente, vai usando essa inteligência para poder se desenvolver mais. Então, o sentido de vida para as formas de vida é diferente. Vamos tratar aqui da nossa vida como ser humano, que temos a capacidade de aprender com as coisas que nos acontecem na vida. Tudo que nos acontece na vida gera um aprendizado de alguma forma, ou para o bem, eu aprendo com aquilo e depois eu não esqueço mais. Se eu errei, eu não cometo mais aquele erro. Ou talvez eu fico insistindo naquele erro, acreditando que um dia aquilo vai dar certo. Quem está certo, quem está errado, depende de cada um. Não existe certo e errado quando eu estou falando de aprendizado. Cada um tem um jeito diferente de aprender. E esse aprendizado da vida do ser humano, da nossa vida, representa muito a situação que nós temos diferente dos animais. Um espírito que tem condição de definir os rumos e o direcionamento da sua própria existência, da sua própria vida. Nós, como inteligência que somos capazes de optar pelo nosso livre-arbítrio por um caminho ou pelo outro. Pode ser que o que eu escolhi hoje não seja o que eu vou escolher amanhã. E vida para nós significa escolhas, decisões e consequências. Então, agora sim, valores, que são os nossos princípios, aquilo que nos norteiam na vida, que é a possibilidade de eu fazer escolhas, de eu mudar de rumo, seguir um rumo que eu quero para a minha existência. Hoje, nós vivemos uma situação real e muito triste. Cerca de 80% a 90% das pessoas sofre de algum tipo de transtorno mental. Olha que interessante. O que é um transtorno mental do ponto de vista da psiquiatria? Transtorno mental é tudo aquilo que ocorre na minha emoção, na minha vida, que acaba prejudicando a minha sensação de felicidade, a minha sensação de bem-estar. Qualquer tipo de pensamento, de coisas que acontecem na minha vida, ou provocada pelas minhas atitudes, que estejam me levando para ter uma consequência ruim,
uma falsa percepção ou uma percepção de que eu estou fracassando, de que eu estou sofrendo, de que eu me arrependo, ou de que eu não sou assim, ou de que eu não sou capaz, qualquer sensação dessa que me coloca fora do estado de equilíbrio, de felicidade, é um transtorno mental que acaba me afetando. Dos transtornos mentais, só para ratificar o que eu estou falando aqui, Dr. Daniel Barros, ele fala que a cada 10 pessoas, somente 2 pessoas, pelos seus estudos, terão uma vida sem ser afetado por nenhum transtorno mental. Ou seja, o transtorno mental é uma situação presente em nossas vidas, pelo menos em alguns momentos. E para algumas pessoas de uma forma mais intensa e mais prolongada. Para outros, durante alguns períodos específicos. O que isso acontece? Uma resposta, uma consequência de pessoas que andam totalmente perdidas em suas vidas, sem saber o que querem exatamente ou o que seria melhor para elas. E conforme eles tentam fazer, tentam mudar, tentamos receber de alguma forma, alguma gratificação, alguma recompensa pela vida, porque nós esperamos que estamos sempre no caminho certo, a gente se frustra. E fala, poxa, será que a vida vale a pena? Depois de tudo que eu já fiz por essa pessoa faz isso comigo. Depois de tudo que eu já construí na vida, agora eu perdi tudo. Será que vale a pena a minha vida? Será que vale a pena a minha existência? E a consequência disso é um grande número de pessoas atentando contra a própria vida. E isso é o pior. Hoje nós vivemos o pior cenário de todos os tempos já constatados. Porque chega um determinado momento que a pessoa não vê mais sentido e não vê mais saída. E os psiquiatras apontam que 93% dos casos em que está envolvido uma tentativa de tirar a própria vida, existe um transtorno mental associado. 93% dos casos. Olha um alerta de que se nós atentarmos para os sinais que podem estar sendo dados em nossas vidas ou nas pessoas que amamos, de que existe um transtorno mental, e eu tiver a ausência de preconceito, o amor por essa pessoa, e eu puder me despir de qualquer orgulho que seja, e ajudá-lo a procurar um auxílio especializado, eu estarei no futuro evitando que essa pessoa chegue ao ponto de atentar contra a própria vida. Existe um caminho que a gente pode trilhar para evitar isso. Porém, somente agora, a partir das diversas observações dos psiquiatras, dos religiosos, de todas as pessoas envolvidas, começa a se identificar de que existe um caminho para que isso não fique do tamanho que está hoje. É claro que nós vamos respeitar as escolhas quando as pessoas, após a gente tentar de tudo para poder auxiliar, acabam tomando suas próprias decisões. Provavelmente, muito provavelmente, a pessoa que chegou a essa decisão está sendo norteada por valores muito equivocados, acreditando que, dando fim à própria vida, estarão tirando o sofrimento e a angústia que sentem no seu coração. Dentre os transtornos mentais, eu trouxe alguns que são um pouco mais comuns, apenas a critério de alerta e observação. Ansiedade. Ansiedade é a pessoa viver constantemente com medo, com receio, inseguro do que será o dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? Amanhã eu vou perder o emprego. Amanhã eu posso perder meus pais. Amanhã
pode acontecer alguma coisa com meu filho. E perdemos completamente a noção de que o que se vive de fato é hoje. Viver em constante pensamento no que pode acontecer amanhã vai gerar um transtorno de ansiedade. Existem transtornos de ansiedade dos níveis menores, que todos nós, num certo grau, temos. Nós queremos buscar algo melhor para a nossa vida e precisamos começar hoje para buscar um amanhã. Até o ponto mais crítico que me trava. E eu não consigo nem sair de casa com medo do que pode acontecer se eu abrir a porta dali para fora. E aí surgem uma série de nomes esquisitos, de fobias estranhas que as pessoas desenvolvem. Um outro transtorno muito comum, que às vezes passa desapercebido, por parecer uma simples mania, mas que pode tomar uma proporção também muito grande, é o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. A pessoa que, de forma reiterada, várias vezes, um pensamento muito insistente de que alguma coisa está errada e que ela precisa resolver. Existe um que eu vivenciei com uma pessoa conhecida, que era de lavar as mãos. Olha que coisa interessante. A pessoa tinha mania de lavar as mãos. Até aí, principalmente depois da pandemia, a gente viu como é importante. Mas aquilo chegava num nível em que, em qualquer lugar que a pessoa estivesse, ela tinha que sair e lavar a mão, ao ponto de sangrar suas mãos, de tanto esfregar. Isso tirava completamente a liberdade dela, porque ela não poderia cumprimentar ninguém, ela não poderia tocar em nada, numa maçaneta, numa porta, num corrimão, que ela já saía desesperada para ir em algum lugar lavar as mãos, porque aquilo ali estaria infectado e aquela doença poderia matá-la. Lógico que nesse nível é muito perigoso a pessoa viver constantemente neste impulso, nesse constante medo, nessa constante insegurança. Um outro transtorno muito comum é o transtorno de humor, que ele se divide em dois, o de depressão e o transtorno bipolar. Claro que a gente não vai aqui entrar nas minúcias, mas uma sensação constante de tristeza, de incapacidade, de impossibilidade, de irrelevância da sua própria vida, começa a levar para uma situação de isolamento, de afastamento das atividades e das pessoas, do convívio familiar, e aí começa a ficar perigoso. Quanto tempo nós vamos esperar, observando uma mudança de comportamento nesse nível, para atuarmos em auxílio dessa pessoa que nós sabemos que está caminhando para esse rumo, para um tratamento? Existem outros tantos, só para a gente citar aqui a relevância da nossa conversa, é a importância de que qualquer transtorno mental deve ser tratado. E como é que eu trato os transtornos mentais? Agora entra a visão espírita. Nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes e estamos nos desenvolvendo por meio das diversas reencarnações. E pelo mundo em que nós estamos habitando atualmente, fica evidente que nós não ainda fazemos parte dos espíritos superiores, dos espíritos que já se elevaram com relação a todo o aprendizado que nós temos que ter sobre a vida, nossa existência real. Nós estamos numa etapa onde nós estamos percebendo que todas as nossas atitudes têm consequências. Todas as coisas que nós fazemos não vão ficar escondidas por mais que ninguém veja. Tudo será revelado, conforme o Evangelho de Lucas, disse Jesus. Nada ficará escondido. E tudo que nós achamos que ficou escondido lá atrás está aqui, na nossa mente, o tempo todo reverberando. Tudo que nós fizemos,
todas as pessoas que ajudamos e todos que prejudicamos, quando nós fomos egoístas, quando nós fomos intransigentes, mas também quando nós auxiliamos, quando nós demos o braço e ajudamos as pessoas, nós somos esse amontoado de experiências que estão nos fazendo crescer e impulsionar. Ocorre que algumas situações que nós fizemos no passado, com o esclarecimento que nós temos hoje, muitas vezes fazem a gente cair. Porque a gente não se dá conta de que naquele momento que eu cometi aquele ato, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E aí eu fico me tratando e me punindo, me culpando. Como é que eu não vi isso lá atrás? Como é que eu fui fazer uma coisa dessa lá atrás? E eu estou falando isso porque, do ponto de vista espírita, todos os transtornos mentais são gerados por meio da culpa que o espírito sente por algo que fez no passado e não conseguiu se perdoar até hoje. Todos eles, sem distinção, estão com base em algum sentimento nosso que precisa ser resolvido, compreendido, perdoado, porque nós estávamos num momento diferente e nós agora entendemos de outra maneira e jamais faremos mais aquilo que fizemos. Pode ser que isso esteja mais consciente para nós, porque aconteceu nessa existência. Ou pode ser que isso tenha vindo de uma existência anterior, a partir da consciência que eu tenho nessa. A verdade é que se eu tentar voltar lá no passado para fazer diferente algo que eu já fiz, eu não vou ter sucesso. Pela terapêutica espírita, a partir do conhecimento de que nós somos espíritos nessa existência contínua, eu não vou voltar no tempo e refazer aquilo que eu fiz. Eu vou, a partir de agora, mudar o meu comportamento e reparar o que for possível reparar do erro cometido no passado, ou eu vou trabalhar para que ninguém mais cometa esse erro. E o meu aprendizado será divulgado pelos 4 cantos do mundo, para quem quer que seja, para que não passe pelo arrependimento que eu estou sentindo daquilo que eu fiz. Para ilustrar essa situação, tem uma história que consta do livro Deficiente Mental Porque Fui Um, da autora Vera Lúcia de Carvalho. O espírito Antônio Carlos conta diversas histórias de espíritos que chegaram no plano espiritual depois do seu desencarne e o que aconteceu com eles. Um dos capítulos conta a história de Afonso, que nessa última existência tinha síndrome de Down. E ele desencarna, vai para o plano espiritual. Chegando lá, ele é recebido numa colônia, ele é tratado e ele começa a participar de alguns estudos que estão sendo feitos a respeito das existências passadas. E ele ainda, como ele gostava da sua última existência como portador da síndrome de Down, ele mantém essa aparência lá no plano espiritual, conta o espírito. Um trabalhador que está lá cuidando dos espíritos, ele começa a ser questionado pelo Afonso, porque o Afonso está querendo saber o que aconteceu na existência passada, para ele ter ficado com a síndrome de Down. Então, na hora certa, depois de várias tentativas de Afonso, ele recebe a permissão de conhecer melhor o que tinha acontecido, que até aquele momento a história estava apagada na sua memória. Por algum motivo, claro. E ele tem acesso e ele se vê numa encarnação anterior como sendo médico. E ele, como médico, ele foi atuar no campo de batalha de um conflito entre os países.
ele foi como médico atuar lá no campo de batalha. A função do médico no campo de batalha não é escolher a vida que ele salva. Os acampamentos médicos chegam todos. Chegam os aliados, chegam os inimigos, inclusive os médicos são até de outras nacionalidades que nem estão em conflito. E a obrigação dele era curar todos aqueles que chegassem lá, ou pelo menos tentar salvar a vida deles, no que fosse possível. Mas o Afonso, na outra encarnação, em conluio com outros 2 médicos, decidem que vão direcionar todo o medicamento para os amigos do país deles. E vão deixar os outros. Se der sorte, tudo bem. Se sobrar, tudo bem. Se não, a gente salva os nossos. Assim eles decidiram, por meio dos seus valores, e assim eles fizeram. Os 3 desencarnaram. No plano espiritual, ele se vê nessa situação arrependido do que tinha feito naquele momento. Era tão simples, ele não tinha obrigação de salvar só os amigos, ele tinha obrigação de salvar. Mas a consciência dele chamou uma culpa intensa, e o transtorno da culpa dele deixou ele com uma deficiência mental no corpo físico. Então ele entendeu qual foi a situação dele. Mas aí veio uma outra questão, e os meus outros colegas, que decidiram junto comigo, como é que eles ficaram? E foi dado ele a permissão para conhecer um deles na encarnação depois daquela também. Ele ainda estava encarnado, só que ele vagava pelas ruas como se fosse um zumbi, usando drogas, bebendo, vivendo o dia a dia pelas ruas, e nos seus pensamentos só vinham assim: isso é o que você merece, vagar pelas ruas. E ele vendo seu colega nessa situação, ele ficou muito triste. Assim, poxa, comigo aconteceu uma deficiência mental, mas eu tive um lar bom, uma família boa. Mas ele ficou assim, né? Que tristeza. E tinha mais um. Esse, a expositora falou assim: agora eu vou te levar para ver esse terceiro. E ele se depara num campo de refugiados na África, aonde tem crianças ali soltas, doentes, pessoas mutiladas pela guerra civil que estava acontecendo naquele país. E um homem, médico de novo, muito bonito, muito alto, muito forte, muito bem aparentado, junto com alguns enfermeiros. Então ele ouve uma conversa de uma enfermeira chegando para ele falando assim: doutor, o senhor veio lá da Europa, tinha todas as condições de exercer a medicina lá, com todos os recursos possíveis, prefere estar aqui, nesse campo de refugiados, sem recurso nenhum, vendo pessoas morrerem todos os dias, correndo o risco de ser contaminado por uma série de doenças. Por quê? E esse jovem doutor responde, ele fala assim: eu também não sei o porquê. Eu só sei que desde que eu cheguei nesse mundo, na minha cabeça só vem: você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. E ele se colocou, usou todos os recursos que teve, se formou em medicina novamente, e na primeira oportunidade foi auxiliar aqueles que mais precisavam e não tinham condição de ter recursos. O que essa história nos ensina? Que a nossa culpa, que a gente possa sentir por qualquer coisa que a gente fez no passado, seja lá o que for, nessa existência ou em outra existência, ela não tem serventia nenhuma se não for para transformar as minhas atitudes para fazer o bem. Eu não preciso ficar me punindo, eu não preciso sentir culpa, eu não preciso sentir medo, se eu estiver usando todos os recursos que eu tenho para poder utilizar e ajudar todas as pessoas que eu puder, da forma que eu puder. Se eu puder com palavras, que sejam com palavras. Se eu puder com recursos materiais, que sejam com recursos materiais. Se eu puder com os meus braços, com as minhas mãos, com as minhas pernas, trabalhar em prol de alguém, que assim seja. Mas que a lição que a gente aprende ao longo das existências, os valores que devem ser os direcionadores da nossa vida, são todos ligados
a amar ao próximo como a si mesmo. Fazendo e optando por esse valor em nossa vida, não tem erro. Nós vamos partir em busca de tantas conquistas, de tantas transformações de vidas, que qualquer culpa que ficou no passado ficará extinta. Praticamente não existirá. A chance de termos depressão quando estivermos trabalhando para ajudar alguém é muito próxima de zero. A chance de um transtorno, de uma ansiedade também, a não ser que seja a ansiedade de ajudar mais, cada vez mais. E a expressão do apóstolo Paulo, que um ato de amor cobre uma multidão de pecados e de erros. É a grande verdade constatada por meio do que prova a doutrina espírita. Concluindo, que possamos a partir de hoje olhar pelos nossos irmãos e irmãs que caminham com a gente, enxergando como eles são, espíritos em evolução também como nós. Que qualquer pensamento ruim que esteja nos impedindo se transforme em trabalho para o bem desses que mais precisam, não importa qual seja a causa, se será a natureza, os animais, as pessoas em situação de rua, mas que eu tenha o meu tempo, ou pelo menos uma boa parte dele, dedicada a vibrar por essas pessoas, a trabalhar por essas pessoas e ajudar no que for possível. Assim, afastando e deixando longe qualquer transtorno mental que possa atingir a nossa vida. E após esses minutos que passamos aqui, vamos mais uma vez nos conectando com a espiritualidade superior para fazermos as vibrações. Mestre Jesus, pedimos o teu amparo para encaminhar as nossas vibrações para todos os nossos irmãos e irmãs que estão mais necessitados nessa hora. Vibrando saúde por todos aqueles que estão nos hospitais ou em casa, em recuperação, que eles possam receber essa energia salutar do teu amor, Senhor, transformando todas as células do seu corpo, que eles possam ter um alívio maior de suas dores, que eles possam ter uma noite de paz, uma tarde tranquila. Ameniza também, Senhor, a dor de toda a família que aguarda pela sua recuperação, pelo seu equilíbrio, confiantes na tua verdade, porque tu sabes o que é melhor para nós, muito mais do que nós mesmos. Nos fortaleça, Senhor, para passar pelo que for necessário, a fim de que a nossa purificação seja completa. Vibremos pelo nosso país, por todos os dirigentes, em todos os cargos, que reflitam e pensem sobre suas decisões, que afetará milhões e milhões de pessoas. Por todos os dirigentes do planeta e aqueles que detêm o maior poder, sintam a responsabilidade que têm pela evolução de todos que habitam aqui. Que assim seja. Mestre, gratidão eterna pelos teus ensinamentos. Pedimos que vós e todos os teus mensageiros estejam sempre conosco, habitando em nossa casa, em nossa vida e nos inspirando em todos os atos da nossa existência. Que possamos fazer escolhas melhores para um futuro melhor. Fiquem conosco, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
gostaríamos de lembrar que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar seu significado. O passe coletivo é um momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente conforme nosso merecimento. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Pedimos, então, dirigente. Saudações a todos, que possamos mais uma vez nos acomodar confortavelmente, trabalhando uma respiração mais calma e profunda, confiando no trabalho dos espíritos benfeitores, confiando nas energias renovadoras do passe. Senhor Jesus, nos envolve, por favor, em seu amor, Mestre. Renova, por favor, as nossas células, os nossos pensamentos. Nos abençoa com o lenitivo da saúde, da paz, da coragem, da sabedoria, da força e do amor. Vamos a Jesus. Graças a Deus. No passe à distância, pensemos alternadamente em cada irmão que desejamos beneficiar e somemos então com os espíritos benfeitores através dos nossos pensamentos, podendo direcionar as melhores energias a esses nossos queridos, para que sejam atendidos em suas principais necessidades. Vibremos. Graças a Deus. Agradecemos pela participação de todos, pelo voluntariado dos passistas. Desejamos a todos uma ótima semana de muita paz e de muita luz. Muito obrigado. Alguns recados aqui da nossa casa. Feirão Infanto-Juvenil nos dias 1 e 8 de outubro, no mesmo horário da evangelização, aqui na Unidade Doutrinária de Santana, no espaço do Departamento de Ensino. Livros indicados pelas evangelizadoras e dicas de leitura voltado para crianças e adolescentes com a temática espírita. Não perca essa oportunidade. Comentário meu agora, né? Não vejo melhor oportunidade para a gente falar a respeito de valores morais, valores de Jesus, do que quando a gente está falando com as crianças. É um momento em que eles estão ali ávidos por conhecimento. Então não percamos essa oportunidade de ter, de repente, na nossa biblioteca ali alguns livros que tragam esse entendimento mais
né, de forma mais lúdica, para que eles vão assimilando desde pequeno. Coral. Convidamos você, familiares e amigos, para passar uma tarde agradável. Venha cantar com a gente e mostrar seu talento. Domingo, dia 2 de outubro, às 14 horas, na Unidade Doutrinária de Santana. E para ajudar você a soltar a voz, o evento contará com a presença do Coral Lírios, sob a regência do maestro Donizete. Cantaremos juntos músicas populares e bem conhecidas em uma grande audição comunitária, aliando aprendizado e muita diversão. Esperamos por você. Encontro com a cultura. Neste fim de semana, tem encontro com a cultura espírita, com o tema Internet, Tristeza e Depressão, com a presença do médico psiquiatra João Lourenço Navarras. Hoje, dia 24 de setembro, às 19h30, aqui na Unidade Doutrinária de Santana, e amanhã, domingo, no dia 25, às 17h30, na Unidade Doutrinária de Vila Galvão. Na próxima semana, o tema será Transitoriedade, o amor como solução, do livro O Amor como Solução, capítulo 28, de Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles. Agradecemos a todos presentes aqui, a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, imensamente por ter estado conosco neste período, que possamos retornar em paz, com equilíbrio aos nossos lares, aguardando a orientação aqui para a saída dos colaboradores, a fim de evitar a aglomeração nas escadas e na rampa. E desejamos que estejamos bem até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.